Oi pessoal, hoje a gente vai falar da nossa experiência em Veneza, que foi muito linda lá a cidade. Um pouquinho frio, né? Porque a gente ficou muito próximo ao mar, né? A gente ficou numa ilha chamada Lido e então perto de água é sempre mais frio, né? Mas a cidade é maravilhosa. E a gente vai contar um pouco da nossa experiência, como foi para chegar lá, o que a gente viu. Antes de mais nada, né, mostra um pouquinho a paisagem. Estamos em Verona. Hoje a gente está em Verona, na terra do Romeu e Julieta. Castelo del Vecchio, aqui ao lado. Aqui é o castelo. Mas esse daqui vai ficar pro próximo vídeo depois. Falando um pouco, começando pelo trajeto, né? De trem, de ônibus, de barco. Quando a gente pesquisou como chegar em Veneza pelo Google, aí ele aparece, né, como que a gente vai, né? É um trajetinho a pé, tem um bonequinho, aí tem o desenho do ônibus, o desenho do trem, e apareceu um desenho estranho que eu falei pra Vanessa, o que é isso? Isso aqui é um barco? Mas estava escrito Ferrovia C. Aí eu falei, mas se é barco, por que tá ferrovia? Será que esse desenho tá certo? E deu aquele frio na barriga. Assim, nem dormimos direito pensando nisso, né? Tentamos pesquisar, mas não achamos nenhuma sigla, nada na internet pra gente poder saber o que era essa Ferrovia C. Então, eu conversei com o meu amigo David para ver se ele conhecia. Ele disse que não tinha ido também, mas ele acreditava que seria um trem, né, um trilho em cima da água. Eu vi que a ilha que a gente fica, a Lido, ela tá no mar Adriático, né? Ela tem a praia no mar Adriático, e que no calor é muito movimentada e no frio nem tanto, né? Porque os ventos são muito gelados. E quando pegamos o ônibus, né, chegamos a comprar uma passagem do trem, no trajeto, quando a gente chega próximo a Veneza, tem uma parte de mar aberto e tem os trilhos, né, as rodovias construídas em cima do mar, é muito bonito. E a gente acreditou que seria basicamente aquilo ali, né? Um trilho em cima do mar. Entretanto, quando a gente chegou lá, desembarcou, a Vanessa desembestou a andar, viu lá alguma coisa de água, canal, alguma coisa assim, e saiu puxando as malas. Quando a gente saiu da estação, a gente viu um monte de barquinho. Bus, como que chama? Waterbus. O waterbus, tem outros que chamam de ferroboat, boat, uma coisa assim, ferroboat. Aí, assim, a gente tirou umas fotos, depois dá pra ver. É um ônibus que circula na água, é tipo um barco mesmo. E aí ele vai parando nas estações, vai entrando gente, vai descendo gente. E a gente, na hora que entrou, falou, meu Deus do céu, pra onde esse barco vai levar a gente? O medo que dá, isso aqui não vai afundar nessa água gelada, como que desce disso aqui, como que a gente vai saber? Tava muito frio, né? E um frio, e como que a gente vai saber o lugar de descer, como que a gente vai saber? A sorte que o que a gente pegou, o ponto final dele era realmente na Ilha de Lido. Na Ilha de Lido, então foi fácil. Aí a gente chegou lá, pegou um ônibus, pegamos um ônibus até... Ficamos bem perto do hotel, então não foi muito difícil. Menos de 1 quilômetro, é tudo plano. Tudo plano. Depois a gente acabou fazendo esse trajeto milhões de vezes andando, porque a gente às vezes ia no supermercado comprar alguma coisa, às vezes a gente saía para comer. E aí, para visitar a parte histórica de Veneza, a gente teve que pegar de novo esse ônibus na água, né? Então, na segunda vez a gente já estava manjando muito do negócio, a gente já entrava, já sabia onde que tinha que pôr, a gente já sabia aonde que tinha que pôr as malas, já conseguia ficar em pé sem se segurar. Começamos a entender o que era, foi da hora.
Foi uma experiência legal. O primeiro dia foi só uma fase de adaptação. Depois a gente ficou mais tranquilo, as malas já estavam no hotel, então você se sente um pouco mais livre, né? Mais protegido. E assim, uma dica também é quem for fazer Itália de carro, na parte de Veneza realmente é um arquipélago, então são várias ilhas pequenas, essa ilha de Lido é maior. Algumas ilhas são interligadas com pontes, as que são mais próximas, mas nem sempre isso acontece. Então, dependendo do lugar que você for ficar, você vai ter que pagar balsa para transportar o seu carro. A gente não sabe como que é essa questão da balsa, a gente não procurou saber, mas depois a gente foi entendendo que assim, para ir para Lido, como a gente já tinha reservado o hotel, a gente ia ter que ficar no hotel, já estava pago, né? E era caro o hotel, assim, então se a gente tivesse de repente dado certo da gente alugar o carro, talvez a gente ia ficar desesperado quando chegasse em Veneza. E agora, o que a gente vai fazer com o carro? Porque a gente não sabe de lá da estação, quando você desce para ir para Lido, se tem como ir de carro. Eu acho que não tem, porque senão teria ônibus. E não tem ônibus lá, é só aquele waterbus mesmo, né? Que é o barco que anda na água lá. Então de repente a gente entendeu que se tivesse dado certo o aluguel do carro, talvez teria sido complicado pra gente. Eu acho que a gente ia ficar desesperado. E agora ia ter que deixar o carro no estacionamento lá em Veneza mesmo, quando você chega na ferrovia, na rodoviária lá, né, de trem, e depois a gente ia ter que seguir com as malas, carregando peso do mesmo jeito, e o carro ia ter que pagar diária de estacionamento. Então a gente ia ter que pagar 2 dias de diária de estacionamento. Então eu acho que no fim, essa parte do carro aí, quem for ir para Veneza, é bom dar uma pesquisada antes. Se tem como ir, alguma depois coisa. Aluga novamente. Porque a gente não sabe se tem como ir para esses locais que nós fomos de carro. Até porque a parte histórica, a gente também teve que ir de waterbus e a parte histórica é longe da ferrovia, assim, não dá para você ir a pé. Também tem que pegar o waterbus. Então, de qualquer jeito, para você conhecer o centro, a parte histórica, você vai ter que pegar essa balsa. Quando a gente chegou lá, a gente foi na igreja, no Duomo lá, para entrar lá é grátis, não tem muita coisa assim lá dentro. E como a gente já foi em muito museu, já entramos em muitas igrejas, tem hora que fica meio cansativo você ir sempre no mesmo lugar, ver pinturas. Então tem lugares que a gente não tá entrando, porque acho que fica muito igual, fica ruim até para tirar foto, fica meio cansativo. Então a gente está dando um valor mais de visitar as coisas por fora mesmo, de ver a beleza. E o que você economiza nessas entradas, você compra coisas para você, a gente faz uma alimentação melhor, né? Porque alguns lugares são meio caros. Né? Eu acho interessante, antes de chegar no local, você ler um pouco, conhecer a história, e se você tiver vontade de visitar alguma coisa, você vai naquele local, porque, como eu falei pra Vanessa, a gente chega... Sim? Foto. Então, aí é bom você dar uma pesquisada antes de entrar no lugar, porque às vezes você pensa que é um lugar legal e não é. Então, às vezes você fala, nossa, eu paguei, entrei aqui, não é aquilo que eu pensava. Então é bom dar uma pesquisada antes na história para ver se realmente é interessante. Outro detalhe, né? Lá em Veneza, a gente viu umas tábuas assim altas, né? Tipo... como que chama aquele negócio lá que tava... Tipo uma passarela, assim, sabe? Mais alta do que o chão. E aí o pessoal tava na fila em cima dessa passarela. Aí eu falei, nossa, mas por que o pessoal tá andando nessa passarela? Não entendi. E eu vi que tinha alguma coisa falando de água. Uma plaquinha falando de água. Então, assim, a gente deu uma volta em Veneza. Quando a gente voltou para esse centro, tava tudo alagado. Então, assim, a maré começa a subir e começa a encher d'água. E, assim, se você pisar, dá para encharcar o pé. Tipo,
a água realmente sobe mesmo, faz tipo uma enchente. Por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia. 11h30, meio-dia. E assim, a gente olhou o pier, ele é alto. Então falou, poxa, não vai subir tudo isso, né? E só que essa parte é um pouco mais pra dentro. Que é bem na frente do Duomo mesmo. Então você acaba descendo alguns degraus e tal, e ela é baixa. E qual que era a nossa lógica? Para chegar água ali, primeiro teria que subir a água ao nível mar, do pier, né? Não, embaixo de Veneza é uma cidade flutuante, como muitos já sabem, né? E tem algumas galerias, né, e saídas de água que quando a maré sobe um pouco, ela começa a brotar água dessas galerias. Então, se é uma parte, por mais que esteja afastada do pier, ela está sujeita a ficar inundada. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Dependendo da temperatura, se estiver no calor, você se molhar, uma coisa. Agora no frio aquela água molhar gelada. O pé. Então, por isso que tem essas passarelas. Aí depois a gente entendeu. Eles põem essas passarelas porque depois de um certo horário começa a encher. Tinha gente que ficou ilhado e teve que pisar na água. Então tem que ter muito cuidado. A nossa sorte é que a gente fez o passeio e aonde a gente saiu foi bem na frente da passarela. Então tava uma fila enorme para andar nessa passarela. Dava até medo do pessoal te empurrar, porque a passarela dá certinho para 2 pessoas. Então tava uma fila indo, outra voltando. Então dava até medo de alguém esbarrar em você e você cair na água, né? E se molhar. E pelo frio não ia ser uma experiência muito boa. Então fica a dica aí, quem for pro centro, ter cuidado com esse horário de enchente ali na parte do Duomo. Uma coisa também que eu lembrei, quando a gente foi comprar a passagem do trem, haviam 2 opções, uma mesmo de segunda classe, uma opção mais cara, acho que 33 euros, e tinha uma opção lá de, não sei se era 11 ou era 14 euros. E quando a gente foi entender o porquê, ela fazia baldeação, você tinha que trocar de trem, era aquele trem mais lento, uma viagem a gente ia demorar 1 hora, no outro trem a gente iria demorar mais de 3 horas, quase 4 horas, né? Então a gente optou por pegar essa mais rápida. Mesmo assim a gente teve um atraso, porque foi verdade. chegou numa estação que tinha acontecido algum acidente, alguém tinha caído no trilho. E o pessoal estava falando no alto-falante do trem e tal, que a polícia estava investigando, e caiu bem em cima do trilho do nosso trem. Então a gente ficou, sei lá, meia hora, quase 1 hora, né? Parado. Até que eles decidiram voltar uma estação e transferir a gente para outro trem. Nisso daí a gente, quando a gente saltou do trem, os vagões que estavam ao nosso lado estavam já entupido de gente. A gente começou a andar para trás do trem, procurar um vagão mais menos cheio, né? E acabamos parando na primeira classe. Eu fiquei com receio, falei, será que alguém vai vir o bilhete aqui? A gente vai ter que puxar a mala aqui dentro do trem. Mas estava vazio, sobraram assentos na primeira classe. Acho que o pessoal ficou com receio também, como a gente, e acabou ficando apertado nos vagões da segunda classe. Depois disso, a viagem foi super tranquila. Foi rápido, que era trem de alta velocidade. E uma coisa que a atendente da Trenitalia me falou, porque a gente já estava na plataforma, eu procurando a maquininha de validar o ticket e não encontrava. Aí eu saí correndo que nem um doido, subi as escadas, fui lá procurar a maquininha, não achei. Aí eu perguntei novamente para atendente, né? E ela falou, não, para bilhete de trem de alta velocidade, que tem assento marcado, tem horário de saída e de chegada, não precisa. O que precisa validar são esses bilhetes meio genérico, né? Que ele só tem a origem e o destino. Ele não tem horário, não tem assento. Então o trem chegou, você entra dentro e senta onde tem lugar. Procura o seu lugar e já senta. Isso é só na segunda classe, na primeira classe não tem. E tem muitas pessoas que ficam até em pé. É como se fosse um busão mesmo. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai descobrindo em loja. É muito legal, porque você vai vendo as lojas. Teve muita coisa que a gente descobriu aqui em Verona, depois de tanto tempo, as tabacarias.
você passa, vê umas maquininhas, aí você fala, meu, o que é isso? É coisa de jogo? Aí você vai lá, não, é porque quando eles fecham, você consegue comprar cigarro nessas maquininhas que são 24 horas. Então, assim, é muita evolução. Você vai descobrindo, você vai andando, a gente vê... tem desfibrilador pra fora. Pra fora, então, tipo, se alguém estiver passando mal, tem um desfibrilador em cada farmácia. Assim, uma coisa bem... Eu encontrei um shopping 24 horas, self-service. São diversas máquinas de água, comida, cerveja, o que você imaginar. Você coloca a moeda ou a nota e retira o que você precisa. Realmente é muito diferente do Brasil, assim, a facilidade que eles têm aqui. E assim, o ritmo também do pessoal. Você vê que 3 horas da tarde o pessoal tá fechando a loja. São 2 horas de almoço aqui. É outra velocidade. Você percebe o quanto você corre. Lembra um pouco aquele filme O Preço do Amanhã, né? Que o pessoal da periferia tem pouco tempo, né? Tem que trabalhar para ganhar o tempo de vida e eles estão sempre correndo. E já na parte central, que são os mais abastados, né? Que tem centenas de anos para viver, eles fazem tudo lentamente, né? Então dá para traçar um paralelo com isso daí, né? A gente corre muito e aqui o pessoal é muito tranquilo, outro nível. É muito, muito bacana ter essa experiência. Amanhã a gente tá indo para Milão, que vai ser nossa última cidade. Aí amanhã a gente grava o vídeo de Verona, porque hoje a gente ainda tá em Verona, ainda estamos conhecendo as coisas aqui. Aí amanhã a gente grava um novo vídeo falando como foi a experiência em Verona. Tá certo? Certo, pessoal. Um abração. Beijos.